Vou te fazer uma pergunta sincera sobre a direita e o Bolsonaro, e eu queria que você me respondesse com a mesma sinceridade. Você acredita que existe no Brasil, eu estou falando a nível Brasil, uma direita sem Bolsonaro, afastada do espectro bolsonarista? Eu quero que você seja honesto. Existe a possibilidade de uma direita afastada do Bolsonaro vencer as eleições e entrar no poder com uma economia liberal? Qual que é o seu ponto de vista? Por que eu estou te perguntando isso? Por causa de uma matéria do Joel Pinheiro. Joel Pinheiro, eu já brinquei com vocês aqui que eu discordo de muita coisa que ele diz, concordo com algumas, mas algumas me fazem me refletir, tá? Então, gosto do Joel Pinheiro, provavelmente ele deve ser uma pessoa boa, mas eu discordo de alguns pontos de vista dele. Nessa matéria aqui, ele aguçou o meu pensamento crítico e eu quero fazer essa discussão com você aqui. A matéria dele da Folha de São Paulo diz o seguinte: precisamos do bolsonarismo moderado. Até grupos envolvidos com a luta armada e o terrorismo foram capazes de entregar as armas e aceitar a democracia. Será? Será que esses grupos que eram envolvidos com assalto a banco, grupos armados, eles aceitaram a democracia mesmo ou só mudaram a forma de causar o terror? Não sei. É uma coisa da gente pensar, né? Vamos ler aqui. Tornei pública minha Tornei pública minha oposição a Bolsonaro no segundo turno de 2022, por considerar que ele atentava diretamente e sem o menor disfarce contra os pilares mais elementares da democracia brasileira com o nosso sistema eleitoral. O 8 de janeiro e as investigações que seguem até hoje mais do que comprovam esse receio. Bolsonaro era mesmo golpista, preparou um golpe, mobilizou uma parcela da opinião pública para esse fim. Para nós, de uma direita que, interessante aqui, para nós, de uma direita que nunca aceitou o Bolsonaro, resta o trabalho de longo prazo, de construir a base para uma direita liberal no Brasil. O Brasil, contudo, não vai esperar. E o conflito entre petismo e bolsonarismo deve seguir a todo vapor. A direita antibolsonarista permanecerá, por enquanto, como uma minoria valorosa e imprescindível no debate público qualificado, mas incapaz de conquistar as multidões. Foi cirúrgico ao dizer que é incapaz de conquistar as multidões. E eu sou sincero para te dizer que sem multidões não tem voto. E sem voto não existe um espectro político. É simples assim. Existe uma mera conjectura, mas o espectro político só se torna relevante com os votos. E aqui, o Joel disse ser opositor ao Bolsonaro, anti-bolsonarista. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tive minhas críticas e tenho minhas críticas ao Bolsonaro. Mas não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. Você pode criticar o Bolsonaro, criticar ações do Bolsonaro, e eu critico muitas. Por que o Bolsonaro não teve uma voz mais firme quando impediram que ele nomeasse o Ramagem, por exemplo? Eu tenho muitas coisas que eu não concordo, tá? Também não concordo que Bolsonaro tentou dar um golpe, tá? Na minha visão, quem quer dar o golpe, e aqui eu estou usando as palavras do Múcio, ministro da Justiça, quem quer dar um golpe não precisa de minuta, precisa de arma. Vai e faz. Então, falar que o Bolsonaro ter submetido uma minuta aos militares, isso foi um golpe, isso não me convence. Falar que quem participou do 8 de janeiro era terrorista, monstro, isso não me convence. Eu acredito que houve excesso e crime, sim, de depredação, aí sim. Agora, nada do que o 8 de janeiro foi discutido lá na CPI não me convenceu. Então, assim, não me convenceu. E olha que eu tô nesse espectro político, há maior tempão, e olha que eu sou advogado há o maior tempão, e vem cá entre nós, não me convenceu. E pelo contrário, eu acho que hoje
a possibilidade de dar um golpe está muito mais na mão de quem está no poder do que quem não está, tá? Eu acho que quem está no poder hoje quer calar muito mais, quer cercear muito mais do que quem não está no poder. Então, mesmo não morrendo de amores pelo Bolsonaro, como o Joel, o MBL, eu acho que precisa entender uma coisa. Não existe a direita sem o Bolsonaro e sem o bolsonarismo. E aprenda uma coisa, assim como eu aprendi. Eu aprendi a criticar o Bolsonaro, mas observando a projeção da minha crítica. Eu vi o Kim Kataguiri subir no palanque com o PCdoB, gritando que o Bolsonaro era miliciano, que o Bolsonaro era mau, que o Bolsonaro é isso e aquilo. Beleza. E fazendo isso, ele trouxe o Lula de volta. Durante o governo do Bolsonaro, eu fiz muitas críticas ao Bolsonaro, porque eu tive projetos que não foram aprovados durante o governo Bolsonaro. Então eu entreguei projetos na pauta de pessoas com deficiência, de aposentados, que não foram aprovados pelo Bolsonaro. E eu tinha o direito de criticar, eu nunca tive medo de fazer críticas ao Bolsonaro. Eu tinha direito, eu tinha coragem de falar que eu não concordava com isso e aquilo, sem medo de ser processado, sem medo da Polícia Federal bater na minha porta, sem medo da AGU chegar até mim. Então, hoje eu acho que o risco à democracia é muito, mas muito maior do que quando o Bolsonaro estava lá. Mas muito maior. E eu acho que sim, até a imprensa, como o próprio Joel e muitos outros, merecem um pedido de desculpas em relação a muita coisa que falaram com relação ao Bolsonaro. Quer um exemplo? Só para ser um exemplo, lembra dessa matéria aqui, pessoal? Sem provas, Bolsonaro associa vacina contra Covid a suspeitas de embolia e trombose. O presidente voltou a colocar em dúvida a eficácia da vacina na prevenção da doença e defendeu a hidroxicloroquina. Tomei e tomo de novo. Lembra desse tipo de matéria? Dizendo que Bolsonaro não tinha provas, mesmo ele argumentando que ele tinha conversado com médicos, com especialistas que disseram, olha, a vacina tem o poder de causar trombose. Lembra disso? Pois é, a imprensa destruiu o Bolsonaro. Acabou com ele. Acontece que essa semana se provou que o Bolsonaro não estava errado. A AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina da Covid. A farmacêutica AstraZeneca admitiu pela primeira vez a existência de um efeito colateral raro na vacina, que produz contra a Covid-19. A AstraZeneca reconheceu que a vacina pode, em muitos casos raros, causar síndrome de trombose com trombocitopenia, TTS. Essa condição é caracterizada pela formação de coágulos de sangue, o que aumenta riscos de entupimento da veia e artéria. Quem estava errado nessa história? Então, assim, eu acho que essa direita que odeia Bolsonaro, como o Joel, como o MBL, tem que repensar. O Bolsonaro, você pode até não gostar dele, mas o Bolsonaro é muito necessário ainda para a nossa liberdade de expressão, é muito necessário ainda para apontar um nome, porque ele está inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. Ele está inelegível por causa de uma manifestação no 7 de setembro. E aí, senhores, o dedo que ele apontar vai ser pro Tarcísio, vai ser pro Caiado, não importa. É a direita que vai voltar, mas não volta sem Bolsonaro. Então, para todos aqueles isentões, né? E até eu podia me declarar um isentão, porque eu tinha críticas ao Bolsonaro. Tem que reconhecer o tamanho do erro e falar que o Bolsonaro é necessário para o Brasil? Sim, é bem necessário. Matéria do R7, Jornal de Brasília. Só discuto 2026 depois de 2024, de Jair Bolsonaro, após elogiar Tarcísio e Caiado. Se o Bolsonaro apontar o dedo para o Tarcísio e falar ele é o meu candidato,
ele vai ser o candidato mais forte de toda a eleição. Se o Bolsonaro apontar o dedo para o Caiado e falar, ele é meu candidato, ele vai ser o candidato mais forte de toda a eleição. É simples assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, diz que ainda é cedo para discutir um nome para a eleição presidencial de 2026. Daqui a 2 anos, o ex-chefe do executivo deverá apoiar um candidato para a disputa à presidência por estar inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nesta segunda, Bolsonaro teceu elogios aos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Qualquer um dos dois eu voto sem pestanejar. Se o Bolsonaro falar que vai apoiar Tarcísio, eu voto no Tarcísio. Se ele falar que o apoio dele é pro Caiado, eu voto no Caiado. Porque eu sei que é o único que tem capacidade, cacife de tirar a esquerda do poder. E a esquerda, meu amigo, vai destruir esse Brasil. Acorda. Você não pode ver matérias como essa aqui do R7, que a dívida pública federal sobe e atinge 6,6 trilhões em março. Você tem noção de que é uma dívida pública federal que subiu 0,65% além do esperado em março, em comparação com o mês passado, atingiu 6,638 trilhões, o que representa uma alta de 43,8 bilhões no período. Você tem noção do que é isso? Então, se a esquerda ficar 4 anos no poder causando rombos nas contas públicas, como a gente está vendo, Brasil não se recupera não, meu amigo. Então, respondendo a pergunta de vocês, que eu fiz a vocês, ou melhor, dando a minha opinião, não existe direita sem Bolsonaro. Quer você goste ou odeie o Bolsonaro, quer você ame ou quer você odeie o Bolsonaro. Se você é do espectro de direita, não tem outra alternativa. Ou seja, a outra alternativa é o Lula. E aí você pode me dizer que o Lula é direita? Pois é, acho que a ficha caiu para muitos de vocês aí, né? Olha só, matéria da Revista Oeste. Caso de Daniel Silveira vai aos Estados Unidos e à Europa. Pois é, esse caso do Daniel Silveira é tenso, né? Nem foi, é tenso. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira, informou que vai a Washington para denunciar, conforme ele, abusos no caso do deputado. Faria obteve os recursos por meio de doações. Faria disse à Oeste que sua agenda prevê encontro com congressistas norte-americanos e uma visita à sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além do caso de Silveira em si, Faria prometeu denunciar o Brasil e o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e a Ordem dos Advogados do Brasil. O que eu percebo? Está havendo cada vez mais denúncias. E sabe aquele negócio de que você fala e uma hora alguém vai dar atenção no que você está falando? Pois é, já estão dando atenção. E o caso do Daniel Silveira é mais um dos casos esdrúxulos que estão acontecendo no Brasil. Muito me assusta pessoas que se dizem de direita falarem que concordam com a prisão do Daniel Silveira. E muito me assusta pessoas que se dizem de direita falarem que concordam com a prisão de jornalistas. Muito me assusta pessoa que se diz de direita falar que acha que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro com um bando de velhinhas era uma tentativa de golpe de Estado. Sem ninguém na Praça dos Três Poderes, sem armas, sem organização nenhuma, só uma quebradeira. Então o Brasil já passou por muitos golpes, né? Porque o que a gente já mais viu foi isso. Vamos lá, outra matéria que eu quero discutir com vocês também, Folha de São Paulo. Sob Tarcísio, o número de pessoas mortas por PMs em São Paulo cresce 138% em um ano. O número de pessoas mortas por policiais militares em serviço no estado de São Paulo disparou no primeiro trimestre deste ano, segundo dados oficiais da gestão Tarcísio de Freitas. Foram 179 casos nos primeiros 3 meses de 2024, contra 75
no mesmo período do ano passado, um crescimento de 138%. Os novos números foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública. É o maior número de mortes com ações da PM no estado desde 2020, quando foram 218 vítimas. Em 2022, tinham sido 74 casos. Olha, o pessoal de São Paulo votou no Tarcísio para que ele enfrentasse bandido. E se bandido troca tiro com a polícia, recebe azeitona quente. É isso. Então, não dá para você criticar dizendo que a letalidade tão grande da polícia. Se você não está na pele da polícia, se você não consegue perceber o quanto a polícia dessa vez está partindo para cima e, de certa forma, o cidadão de São Paulo está sentindo uma segurança a mais. Até pouco tempo eu estava morando em São Paulo, em Ribeirão Preto. E aí, a sensação a nível nacional é de desespero. Por quê? Porque a segurança pública está indo água abaixo. Mas a sensação dentro do estado de São Paulo de que o policial está valorizado, isso nos traz um certo acalento. Então, sim, eu acredito que muita gente fez o T para que o Tarcísio efetivamente fizesse isso, tá? Fizesse isso. E agora, dando continuidade àquele trecho lá que eu discuti lá com o Joel Pinheiro, que eu sei que ele não vai gostar se esse vídeo chegar até ele do que eu falei, né? Porque eles não gostam do Bolsonaro e pronto, tá? Eu não, eu ainda acho que o Bolsonaro é muito importante. O que é o meu ponto de vista? Mesmo não sendo bolsonarista, eu acho que o Bolsonaro é muito importante para a direita. Até porque eu vou trazer um vídeo do Leandro Ruschel, que perguntaram para ele se a direita está mais forte do que há 15 anos atrás. A resposta dele foi que sim. Mas adivinha por causa de quem? Por causa de um cara chamado Bolsonaro que furou a bolha e fez com que o brasileiro se interessasse por política. Então, se hoje existe uma direita que faz oposição de verdade, ainda acho que é culpa do Bolsonaro. Você acredita que a direita está mais forte que há 15 anos atrás no Brasil? Sem dúvida, né? Até porque há mais ou menos 15 anos atrás, basicamente não existia direita, né? Existia uma hegemonia da esquerda e o que permitiu que a direita se manifestasse, e as pesquisas mostram, até mesmo pesquisas feitas por institutos de esquerda, que o povo brasileiro é conservador, o que permitiu que o povo expressasse, né, os seus valores, a sua posição ideológica, a sua posição política, foi justamente as redes sociais. As redes sociais que permitiram essa expressão, e é por isso exatamente que eles querem censurar as redes. Então hoje há uma conscientização do que é a esquerda, do que é a direita, do que a esquerda está promovendo, de como a esquerda destruiu o país, basicamente, e de como nós podemos operar para reconstruir o Brasil. Isso foi tão eficiente que o sistema teve que promover a repressão, e está promovendo uma repressão cada vez mais dura à direita, né? Então, a conscientização e o problema ficou exposto. Hoje os brasileiros discutem mais, estão mais ligados nas decisões políticas, né? No que os ministros do Supremo fazem, no que os principais políticos fazem, até mesmo do que no futebol, né? O que era impensável algum tempo atrás. Então sim, eu acho que hoje a direita tem muito mais força do que tinha, mas o processo ainda é muito longo para reverter essa degeneração completa da política, né? Degeneração moral, degeneração econômica que nós temos. Esse é o nosso desafio. Você acredita? Pois bem, e eu concordo em número, gênero e grau que sim, a direita hoje é muito mais forte, graças ao fato de, sei lá, ter começado com talvez o Olavo de Carvalho, por mais que você não goste dele, e do Bolsonaro, que soube capitanear isso, sabe? E canalizar para que isso chegasse até você, para ter uma consciência, pô, eu sou de direita. E hoje ainda tem muito, mas é muito brasileiro, que é conservador, que é liberal, que odeia imposto,
que odeia roubalheira nas contas públicas, mas não sabe que é de direita. Ainda não conscientizou que, pô, peraí, eu sou de direita, mas não gosta das pautas da esquerda. Quando fala em aborto, ele é contra o aborto. Quando fala em aumentar impostos, ele é contra aumentar impostos. Então esse cara é de direita, mas ele não sabe. Não sabe ainda. Mas uma coisa é certa. A direita, no Brasil, é muito mais forte do que a esquerda. Só que ela sempre foi reprimida. E agora, a repressão é muito mais escancarada. Porque hoje as pessoas sabem o que é a direita e como a repressão é feita. Tá certo? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um editorial. Joel Pinheiro, obrigado por ter deixado eu usar, ou se não deixar, manda um recado aqui que eu tiro aqui a sua matéria. Mas eu achei interessante o argumento que você levantou de direita sem Bolsonaro, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e me fala se vocês concordam comigo que não existe direita sem Bolsonaro, porque não tem expressão. Coloca no comentário.